O dia amanhecia lento na região da chacrinha, com um clima de inquietação no ar, como se cada personagem sentisse que algo estava prestes a acontecer. Era uma dessas manhãs em que a atmosfera parecia mais pesada do que o normal, carregada de segredos escondidos, de medos mal resolvidos, de verdades que ninguém ainda estava pronto para encarar, mas que já estavam à beira de explodir. No meio disso, Arminda caminhava de um lado para o outro dentro de casa, totalmente incomodada com um pensamento que não saía da cabeça dela desde o dia anterior. Ela franzia a testa, respirava fundo, e voltava a repetir aquela pergunta silenciosa que insistia em martelar sua mente. Como assim o namorado da Gerluce é justamente o policial que veio me interrogar sobre o assalto? A curiosidade dela não era apenas curiosidade, era desconfiança. Era estranhamento. Era a sensação de que as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de um jeito que ela não gostava. Ela pressionava os lábios, quase irritada, enquanto repetia mentalmente aquela história. Paulinho, o policial que a tinha interrogado, agora era namorado da empregada da casa, a mesma empregada que estava presente na noite do suposto assalto. Para Arminda, aquilo não podia ser mera coincidência. Por isso, quando encontrou Ferete, ela não desperdiçou tempo. Ferete, começou ela com a voz carregada de desconfiança, tem uma coisa, no mínimo curiosa acontecendo aqui. Ela explicou a ele, passo a passo, o que descobrira, que Gerluce, a mulher que ela tratavam com distância e desdém, estava agora envolvida com o policial que tinha investigado a ocorrência na casa deles. A reação de Ferete, porém, não foi o que ela imaginava. Não achou suspeito. Ele ficou sério. Em vez de comentar sobre Paulinho ou Gerluce, Ferete apenas respirou fundo, caminhou até Arminda, e com uma frieza que congelava o ar dentro da sala, disse: Arminda, se alguém descobrir os milhões escondidos dentro daquela estátua, nós dois vamos ser presos. A expressão de Arminda mudou instantaneamente. O rosto dela empalideceu. A respiração ficou presa na garganta. Era como se o tempo tivesse parado ao ouvir aquilo. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ferete não estava exagerando. Ele dizia aquilo com a segurança de quem sabe exatamente o tamanho da enrascada em que se meteu, e na qual arrastou todos à sua volta. Ela levou a mão ao peito, tentando processar o que aquilo significava. Nunca tinha parado, realmente parado, para absorver que o crime que cometeram podia destruir suas vidas de maneira definitiva. Ferete a observava em silêncio, deixando que o peso de cada palavra afundasse dentro dela. O silêncio entre os dois foi longo, sufocante. Até que Arminda finalmente conseguiu respirar fundo, mas sem conseguir esconder o medo evidente em seus olhos. Ela estava apavorada, e isso era visível até em suas mãos tremendo levemente. Enquanto isso, longe dali, Paulinho chegava até a delegacia para falar com Jairo. Ele caminhava com passos firmes, mas o rosto demonstrava preocupação. Havia uma angústia evidente em seu semblante, o tipo de angústia de alguém que sabe que algo errado está acontecendo, mas não tem poder suficiente para impedir. Jairo estava sentado atrás da mesa, com os papéis acumulados diante dele. Levantou o olhar assim que Paulinho entrou. Paulinho não esperou ser convidado para falar. Suas palavras vieram rápidas, carregadas de expectativa. Delegado, alguma novidade sobre o assalto na casa da Arminda? Jairo soltou um longo suspiro. Ele demorou mais do que o normal para responder, o que já deixava claro que vinha notícia ruim. Então, com o olhar baixo, quase envergonhado, ele disse: Paulinho, recebi ordem para não investigar. Paulinho ficou imóvel. Ele piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido. Mas entender, ele entendeu. O problema era aceitar. Jairo não levantava os olhos, deixando claro que estava tão desconfortável com essa decisão quanto Paulinho. Mas como assim? Perguntou Paulinho, num tom que misturava indignação com frustração. Delegado, isso é irregular. A gente tem que apurar. Jairo finalmente levantou o olhar. Havia cansaço ali. Havia medo. Eu sei, respondeu ele, com voz baixa. Mas a ordem veio de cima. Muito de cima. Não posso mexer nisso. O silêncio que se seguiu só confirmou o que Paulinho já suspeitava. O poder de Ferete ia muito, muito além do que ele queria admitir. Mas enquanto esses confrontos aconteciam na esfera policial, Gerluce vivia um dilema completamente diferente. Ela saía da casa de Arminda, ainda inquieta com tudo que envolvia o suposto assalto, quando foi inesperadamente abordada por Cláudia. Cláudia se aproximou com passos firmes, o olhar certeiro, como quem sabe exatamente o que quer descobrir. Gerluce, ao vê-la, ficou tensa. Ela já sabia que Cláudia não era do tipo que aparecia por acaso.
E também sabia que qualquer coisa dita naquela conversa poderia colocá-la em risco, especialmente se Ferretti descobrisse. Cláudia não perdeu tempo. Gerluc, precisamos conversar. Gerluce sentiu o coração acelerar, e por um instante considerou mentir, fugir, inventar, negar. Mas o olhar de Cláudia atravessava qualquer tentativa de fuga. Era firme. Era direto. Era pressionante. A tensão dominou o ar. E apesar de o resumo não revelar o conteúdo da conversa, o clima era de confronto silencioso, Gerluce querendo se proteger, Cláudia buscando respostas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Samira também participava desse dia cheio de movimentações. Com seu jeito duro, autoritário, ela tomou a iniciativa de avisar Lena e Herculano, e o recado não deixava espaço para brechas. Não procurem Joelle. Deixem ela em paz. A frase foi curta, rígida, e dita com a segurança de quem espera ser obedecida sem questionamentos. Lena e Herculano ficaram sem reação imediata. Não esperavam aquela ordem direta. Mas Samira estava determinada. Havia algo em seu olhar que deixava claro que ela não queria ver Joelle sendo perturbada, cobrada ou acuada. Seja por proteção genuína, seja por conveniência, seja por interesse próprio, não importava. O tom dela era definitivo. E então, para completar esse dia cheio de segredos e tensões, Casper, com seu jeito atento e observador, passou a notar algo estranho no comportamento de Ferretti. Ele observava Ferretti de longe, analisando cada movimento, cada palavra dita com cuidado demais, cada gesto que escondia mais do que mostrava. Foi quando Casper percebeu o interesse exagerado de Ferretti por uma escultura específica, uma obra de Giovanni Aragna. Ele estranhou. Muito. Por que Ferretti estaria tão interessado em uma peça tão específica? Por que tanto mistério? Por que aquela escultura, entre tantas? As perguntas se acumulavam na mente de Casper. Ele franzia a testa, intrigado, mas sem falar nada ainda. Era como se estivesse observando de fora um quebra-cabeça incompleto, mas sabendo que uma das peças centrais era justamente aquela escultura que agora chamava a atenção demais de Ferretti. E assim, o dia terminava com cada personagem carregando seus próprios medos, dúvidas e suspeitas. Arminda apavorada com a possibilidade da prisão. Ferretti tentando manter o controle de tudo à força. Jairo rendido à pressão de cima. Paulinho indignado, preso no próprio senso de justiça. Gerluca acuada por Cláudia. Samira impondo limites e tentando proteger, ou afastar. Casper farejando algo que não gostava nem um pouco. Tudo isso enquanto a estátua, silenciosa e imponente, continuava escondendo segredos que tinham poder de destruir todos eles de uma vez só.